verbodavida.com. Informando, edificando e unindo. Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui hoje para ter uma conversa bastante especial com o missionário Ronaldo Souza, que está aqui do meu lado e tem servido ao Senhor juntamente com sua esposa Zenaide, lá na Guatemala, onde tem pregado o Evangelho e brevemente vão estar iniciando a Igreja Verbo da Vida naquela nação. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bom, Perilo? Paz, amados, é um prazer estar aqui com vocês e para poder contar aquilo que Deus tem feito na nossa vida e ali naquela nação de Guatemala, terra que nós amamos desde o momento que Deus nos entregou aquela terra como herança. Amém. Ronaldo, vocês estão lá 11 meses, não é isso? Isso. Conta um pouco desse tempo. Nós chegamos em Guatemala, temos 11 meses. O motivo que nos levou a Guatemala foi uma visão que Deus me deu especificamente há mais de 3 anos para aquela nação, da mesma forma como Deus, ele uma vez chegou para o pastor Bud e falou: vai ao Brasil e leve a minha palavra, alimente meu povo e os liberte. E Deus tem falado assim com cada missionário pioneiro, quando ele tem direcionado esses missionários para uma nação. A visão é a mesma, a visão não muda. E Deus, numa madrugada, ele me falou: vai a Guatemala. O meu povo está sofrendo em Guatemala. Leve a minha palavra. Aleluia. E os liberte. E desde aquele momento, dentro de mim, foi como assim um filho começou sendo gerado, algo assim muito especial, um amor muito especial. Eu não conhecia o povo de Guatemala, nem tão pouco conhecia nada de Guatemala. Nós pesquisamos, começamos a pesquisar sobre Guatemala e através das pesquisas nós encontramos um quadro. Mas na verdade esse quadro ele ainda foi pior quando chegamos ali. Foi quando deparamos com a realidade realmente de Guatemala e pudemos entender por que Deus ele tem movido tantos corações de homens e mulheres e tem mostrado nações, países que estão realmente precisando dessa palavra. Da mesma forma como a palavra nos alcançou aqui no Brasil, foi uma mudança, tem alcançado até o dia de hoje, tem transformado vidas. Guatemala, ela está no coração de Deus, e Deus está movendo homens e mulheres e chamando: vá para aquela nação, liberte meu povo. Eles precisam receber o que vocês têm recebido. Amém. E vocês têm estado se reunindo com um grupo de pessoas na casa de vocês, mas também têm conhecido algumas dessas pessoas que Deus tem levantado para pregar lá naquela nação. Conta um pouco dessas conexões divinas. Então, antes da gente ir para lá, uma das orações que nós fazíamos é: Senhor, que favor e graça nos alcance naquela nação. Aleluia. Nós queremos assim ser alcançados pelo teu amor de uma forma especial. E Deus, ele é fiel. Ele é fiel, ele não manda ninguém para uma nação. Nós, quando chegamos ali, nós não encontramos um grupo de pessoas brasileiras. Todos que nós conhecemos ali são pessoas, tanto guatemaltecos quanto estrangeiros americanos. E esse favor e graça nos alcançou através da nossa irmã Suene aqui. Nós conhecemos um casal que foi graduado em Tulsa. E ela é guatemalteca e ela prontamente, ela com muita alegria falou assim: meu irmão, eu vou enviar para vocês assim, os contatos ali de Guatemala, pessoas que eu sei que vão ajudar vocês. E nós recebemos uma lista. Entre esses pastores, nós tivemos contato com o pastor Rafael Cáceres, que foi um graduado também no ano de 92, quando alguns alunos do Rema, de Tulsa, passaram em Guatemala e implantaram o Instituto La Cosecha del Mundo. E nesse tempo, tanto da mesma forma como o Instituto entrou, o Instituto também acabou rapidamente, mas a semente ficou ali. E esse casal de pastores nos recebeu de uma forma muito especial, e nós somos gratos a Deus por esses contatos divinos. Através dessa relação, hoje nós fazemos parte da Associação de Ministros também de Guatemala. Foi uma porta que Deus abriu para a gente ali em Guatemala. Então nós temos assim parcerias também com membros do Conselho de Apóstolos de Guatemala. Deus tem aberto essas portas, esses contatos. E também a DONEP, que na verdade lá não se chama DONEP, se chama FNEC, mas através da DONEP de Guatemala nós temos assim atraído pessoas para estar junto conosco. Hoje, meus discípulos praticamente são da DONEP, que se reúnem na minha casa. Então Deus tem assim promovido esses encontros. São pessoas que estão na minha casa recebendo a palavra, porque
Ao obedecer, ao chegar à nação, descobrimos que faltava a palavra. O que havia passado em 92 se perdeu, porque houve uma mescla muito grande, houve assim, uma mistura de muitas doutrinas de outras nações, de outras regiões, e isso acabou roubando aquilo de bom que havia a nível da palavra. Por isso compreendemos por que o Espírito de Deus está tão assim incomodado com a nação de Guatemala e tem enviado, chamado pessoas que estão verdadeiramente comprometidas com a palavra revelada para ir para aquela nação. Ir para aquela nação é arrancar o povo do conceito da religiosidade. Hoje em dia, Guatemala, falando de Guatemala, Guatemala é um país que é um pouco maior do que o estado de Pernambuco. Ele tem 14 milhões de guatemaltecos, 45% é indígena maia, e a cultura maia é uma cultura assim, milenar, muito antiga. O norte, por exemplo, de Guatemala, ainda existem as pirâmides onde são feitos cultos sagrados, onde sacrifícios humanos são feitos, porque eles entendem que para conseguir aplacar a ira de seus deuses, ou satisfazer os seus deuses, ou prestar adoração aos seus deuses, é necessário sangue humano. E normalmente eles optam pelo sangue de criança. Então, quando uma criança desaparece... Cegueira espiritual mesmo. Sim. Então, quando uma criança desaparece, é certo que os pais não vão encontrar essa criança, porque já foi sacrificada por esses deuses. E a gente vai entendendo por que Deus está tão incomodado com aquela nação, porque somente um sacrifício chegou ao coração do pai, é o sacrifício do seu filho. Amém. Então não precisa mais ninguém mais derramar sangue. Sim. Então, para isso, nós estamos ali, para levar essa palavra, para mostrar ao povo. As correntes já foram quebradas, não precisa você mais fazer mais nada disso. Nós temos um cuidado de não agredirmos a cultura de ninguém. Pelo contrário, de podermos interagir com eles de uma forma sábia, prudente, para chegar ao coração deles e, com sabedoria, alcançar corações e refazer aquilo que realmente Deus nos mandou. Amém. E você sabe que missões não se faz apenas indo, né, Ronaldo? Isso. Então, nós podemos estar aqui segurando as cordas deles, orando, contribuindo também com aquilo que Deus quer fazer através da vida deles. Ronaldo, vamos continuar conversando aqui. Eu me lembro que você conheceu Zenaide aqui em Campina Grande, né? Você servia ao Senhor no Rio de Janeiro. Ela já servia ao Senhor em uma missão na Bolívia, né? Depois vocês se casaram, foram juntos ao Chile, retornaram ao Brasil e se prepararam para cumprir esse chamado lá na Guatemala. Mas fala um pouco da importância que é estar servindo ao Senhor na igreja local e ligado com a visão de missões. Então, amados, eu tive contato com a palavra revelada no ano de 2000. Eu fui criado desde pequeno no Evangelho e missões sempre foi algo assim muito forte na minha vida. Eu sempre tive convicção de que um dia, quando eu crescesse, algo especial relacionado a missões, eu estaria envolvido, estaria comprometido. E quando eu tive contato no ano de 2000, eu entrei para essa palavra, fui alcançado por essa palavra revelada num momento difícil. Eu estava no leito de morte, estava com câncer terminal, e essa palavra me alcançou de uma forma milagrosa, e eu fui curado. Outra coisa também, um ano depois, eu já estava fazendo a escola, o Rema, quando eu tive um quadro de esclerose múltipla e fiquei paralisado do pescoço para baixo. Mais uma vez, o nome de Jesus, poderoso, me libertou daquele cativeiro. Aleluia. E eu hoje posso me locomover, posso fazer tudo através dessa palavra. Através dessa palavra posso dar testemunho. E justamente através desse testemunho que muitas pessoas que estão aprisionadas, elas têm sido assim curadas através do poder do nome de Jesus. Ali em Guatemala. E falando do Brasil, em 2001, eu já estava na igreja do Rio de Janeiro, junto com o pastor Marcos Honório, desenvolvendo um trabalho de missões urbanas. Nós íamos nas comunidades carentes no Rio de Janeiro, e ali, de uma forma assim, muito, muito grande, a gente conseguiu assim alcançar uma população grande de pessoas com essa palavra, e o Espírito de Deus assim foi libertando muitas pessoas. Então, cada vez mais o sabor de missões foi crescendo. Eu servi ali na igreja local como conselheiro, servi na igreja local como diácono, servi até o ponto do pastor Marcos Honório chegar para mim e dizer assim: eu quero que você vá junto com mais dois obreiros, vocês vão estabelecer a igreja no Maravilha. E nós fomos separados e ali começamos uma congregação.
Foi uma experiência maravilhosa ali, porque houve muito crescimento. E mais ainda me envolvi com missões. Então, em 2006, eu já era secretário de missões ali na congregação local. Foi quando eu tive a oportunidade de vir a Campina Grande e participar de uma conferência de missões. Era algo que eu desejava muito, ter um contato maior com os missionários. E conheci Sueli e ela me deu uma lista grande de missionários que estavam no campo. Eu, quando retornei ao Rio de Janeiro, já voltei assim com uma bagagem maior para poder trabalhar. E quando cheguei lá, eu comecei a fazer contato com todos os missionários que estavam no campo. O primeiro missionário que eu fiz contato foi Jean, e à medida que eu fui relacionando, fui apresentando a igreja foi se envolvendo, foi participando, nós criamos meios de poder enviar as ofertas para os missionários. Muito bom. Nós não, nesse tempo, nós não mandávamos oferta para um missionário, a gente procurava assim, captar todas as ofertas e dividir um pouco para cada um, para que a igreja estivesse de fato realmente envolvida com todos os missionários, estivesse sendo representada em cada nação existente. Que exemplo E maravilhoso. foi uma coisa tremenda realmente. E na última lista, a letra Z, eu encontrei a missionária Zenaide Marques. Ela estava nessa época servindo a igreja do pastor David Lasso, lá em Cochabamba, e nós começamos a nos relacionar, manter um contato de amizade, mas interessante porque à medida que eu me relacionava com ela, foi aumentando mais essa relação. Então a procura com o Zenaide Marques passou a ser diário. E quando eu percebi, eu e ela estávamos namorando. Estávamos comprometidos. E eu falei, eu vou fazer uma surpresa para essa mulher. E eu comprei um par de alianças. Comprei um par de alianças, ela desejou ir no Rio de Janeiro, e esse par de alianças estava esperando ela lá. Então, quando ela chegou no Rio de Janeiro, eu mostrei para ela o par de alianças, era a medida certa, e naqueles dias mesmo nós ficamos noivos diante da igreja. Foi uma festa maravilhosa, algo muito emocionante. Ela retornou para Cochabamba e depois foi para Campina Grande, e no ano de 2007 eu vim para Campina Grande já com o intuito de fazer a escola de missões. Aí quando chegou ainda no mês de setembro, eu falei com ela, amor, nós não vamos casar, eu quero ter uma notícia para te dar, nós não vamos nos casar em março, vamos casar em dezembro. E foi um tempo assim de 3 meses, foi tudo muito organizado, e quem esteve no nosso casamento pôde ver que foi um casamento de excelência. Casamento missionário, o pastor Rosolon fez o nosso casamento. Olha, e foi algo maravilhoso. No ano seguinte já estávamos na escola de missões e estudando. Foi quando, em maio, Deus me deu a visão para Guatemala. Amém. E aí começa uma outra história. Então fala um pouco da escola Rema de Missões Mundiais, a importância dessa escola, desse treinamento de 1 ano mais específico. Amém. Eu fui graduado no antigo Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida no ano 2002. E quando eu cheguei na escola de missões, foi algo assim que foi a fusão entre a escola de missões e a escola de ministros. Então pude aprender tanto dentro do contexto da escola de missões quanto da escola de ministros. E ali a gente pôde observar o cuidado que realmente o missionário ele precisa ter, tanto missionário de suporte quanto missionário pioneiro. Eu sabia que no meu coração Deus tinha um chamado pioneiro para a minha vida. E para esse momento eu me guardei, eu me preparei. Mas foi muito bom porque eu tive uma experiência também de ir servir como missionário de suporte lá no Chile, onde nós passamos 1 ano e 2 meses. Para quem acompanha nossas cartas notícias sabe muito bem o trabalho que nós desenvolvemos ali, como nós alcançamos o povo chileno ali, ajudando o pastor Jean e Elza. Muitas vidas foram alcançadas e ainda hoje eu vejo frutos, eu tenho recebido contatos de pessoas lá do Chile que têm falado dessa semente que foi plantada ali. Glória então foi algo assim muito, muito, muito bom. Eu me sinto assim, um presente de Deus ter passado por aquele tempo, porque eu precisava daquele período ali de 1 ano e 2 meses, justamente para esse tempo hoje como pioneiro. Antes de irmos para o Chile, Deus havia me dado uma visão. E essa mesma visão, ela não foge da visão que o pastor Bud havia recebido. O pastor Bud recebeu uma visão. Vá para o Brasil, leve a minha palavra, alimente meu povo e os liberte. E a mesma visão Deus me deu. Vai para Guatemala, alimente meu povo e os liberte. Aleluia. E com essa certeza, amados, essa visão tem sido assim,
abaixo da palavra de Deus o motivo de estarmos ali, porque a gente chegou ali em Guatemala, a gente tem visto o poder de Deus nos alcançando desde o primeiro momento que pisamos ali. Então, o Espírito de Deus tem sido assim maravilhoso conosco. Nós temos tido assim contatos divinos realmente ali em Guatemala. E eu sei que Guatemala necessita dessa palavra, assim como os 4 cantos da terra necessita dessa palavra. Essa palavra nos alcançou aqui no Brasil de uma forma poderosa. Quem conheceu o Brasil a nível religioso há tempos atrás sabe como era o Brasil e sabe o que é o Brasil depois que essa palavra foi estabelecida. E da mesma forma como o Brasil tem sido alcançado, nós sabemos que muitos ainda no Brasil precisam receber essa palavra, mas as nações também estão no coração de Deus. E Deus tem assim preparado homens e mulheres, tanto pioneiros quanto de suporte, para ir para as outras nações e levar essa palavra. Amém. Mais um exemplo de que aquilo que Kenneth Hagin falava, e nós tanto repetimos, né? Nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Nós vemos na sua vida, na vida de Zenaide. E para encerrar, Ronaldo, eu queria que você respondesse 2 coisas. A primeira é que você voltou ao Brasil depois de 11 meses, está passando algumas semanas aqui, visitando algumas igrejas. Como você tem visto as igrejas com relação à visão de obra missionária, as igrejas Verbo da Vida aqui no Brasil, e quais os planos a pequeno prazo, né? Agora para esse futuro, para essa volta a Guatemala? Tem sido um tempo bom poder servir nessas igrejas onde estou passando, porque identifiquei algumas poucas igrejas, não são todas, que estão envolvidas com evangelização local, mas ainda não têm ainda um compromisso real na questão do ID. E nós sabemos que Jesus Cristo, quando subiu aos céus, foi um mandamento que ele deixou, ide fazer discípulos. Amados, isso não pode ficar de fora. Nós sabemos da importância da evangelização local. É importante que todos sejam alcançados pelo Evangelho, mas também nós sabemos que a ordem de Jesus foi ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém. E a igreja ela precisa, de alguma forma, estar envolvida. Nós sabemos que de 3 formas se faz missões. Missões se faz com pés daqueles que vão, com joelhos que se dobram e com mãos que enviam. Então, amados, a igreja ela não tem desculpa. A igreja ela precisa, de alguma forma, estar envolvida. Nós sabemos que um dia todos nós chegaremos diante do Senhor, diante do grande tribunal do Senhor. E a minha maior alegria, eu sei que eu, Ronaldo, e minha esposa Zenaide, todos aqueles que estão no campo, estão fazendo obra missionária. E nós sabemos que um dia nós chegaremos diante do Senhor. Mas a maior alegria que eu quero ter quando chegar lá no céu é justamente encontrar as pessoas que através da minha própria vida foram alcançadas. E elas vêm a mim. E elas chegam e me abraçam e digam assim, meu irmão, eu te agradeço porque eu estou hoje aqui. Porque você me alcançou através de uma palavra. E quando eu encontrar povos de outras nações, que eu sei que eu jamais preguei a palavra para eles, e eles falarem assim, eu estou aqui por tua causa, eu quero ter certeza que eu vou perguntar assim, mas por quê? Eu não me lembro de ter evangelizado essa nação. E essa pessoa vai dizer assim, você não evangelizou, mas você contribuiu, enviando missionários para que me alcançasse lá naquele país onde eu estava vivendo, e através da tua oferta eu fui alcançado, eu fui liberto. Por isso que eu estou aqui. E isso, amado, é algo que cada filho de Deus necessita ter essa consciência. De alguma forma, você está envolvido até o pescoço com o ID de Jesus. Então, não seja omisso. Não seja omisso, se envolva, procure a liderança da tua igreja, faça alguma coisa, faça acontecer o ID de Jesus na tua vida. É um prazer, é algo compensativo. Eu amo missões. Eu amo missões. E eu não estou ali por turismo, nós estamos ali porque realmente amamos obedecer ao ID de Jesus. Glória a Deus. E com relação aos projetos de Guatemala, normalmente a visão pioneira, ela diferencia da visão de suporte. Quando alguém vai para dar suporte, já existe uma obra ali naquele país. Então você vai para ajudar a amadurecer mais o trabalho que está local, porque uma obra pioneira necessita de apoio, necessita de ajuda. Então, o de suporte ele vai para preparar nacionais, junto com a liderança local que já está ali organizada. Então é um tempo maravilhoso. O de suporte ele não está
fora do propósito de Deus. É muito importante ele estar pronto, ser uma pessoa obediente, ser uma pessoa submissa, ser uma pessoa amiga, não partidária, promover sempre a paz, estar sempre junto, observar que existe uma liderança local, existe pastores locais que já foram antes, que estão ali, e é muito importante o missionário de suporte, ele saber o papel dele, a importância dele como suporte. E o pioneiro, nós fomos ali como pioneiro para Guatemala, e nós sabemos que, como todo pioneiro, ele tem 2 propósitos, 3 propósitos na verdade: alcançar o povo, formar uma igreja e posteriormente seu treinamento bíblico, porque Deus tem movido nossos corações para isso. E nossos planos, nós estamos ali, como falei, há 11 meses, nós estamos com alguns discípulos em nossa casa, mas dentro do nosso apartamento nós não podemos ali formar. Eu posso dizer que aquilo ali é um embrião. Nesse tempo é um embrião. São os filhos, são os primeiros filhos que Deus nos deu ali naquela nação de Guatemala. Mas nós estamos agora vencendo nosso contrato. Nesse tempo, a nossa proposta é alugarmos um espaço de 2 andares onde nós possamos associar a nossa casa e a igreja embaixo. E ali começar, assim, a primeira igreja evangélica na América Central, Verbo da Vida. Que bênção. Porque a palavra revelada, ela está entrando agora no continente centro-americano. E isso é tremendo, sabermos que nós somos o primeiro casal que Deus tem movido os corações para estar entrando naquele país ali, para abrir, para ser uma representação, não somente do Ministério Rema, como também do Verbo da Vida. Amém. São os desbravadores, né? Isso, amém. Nós cremos com vocês. Vamos então estar orando por esses propósitos. Que você continue acompanhando as cartas, notícias, aquilo que eles têm enviado, aquilo que Deus tem feito, e vibrando, se alegrando com a alegria deles. Mas lembra, você pode interceder, você pode contribuir e também ajudar aquilo que Deus quer fazer, libertar pessoas lá na Guatemala. Ronaldo, muito obrigado. Amém. Cremos contigo, cremos que você vai ter uma volta em paz para seu país, para reencontrar a Zenaide, e tudo aquilo que Deus colocar no seu coração, vocês vão cumprir. Amém? Amém. Obrigado, Perilo. Obrigado, irmãos amados. É um prazer poder compartilhar com vocês. E estejam conosco, segurando a corda, porque um poço não é cavado somente por uma pessoa. E existe diferença de profundidade de poço, da mesma forma como existe diferença de solo. Então, nós sabemos que existe solo, todo solo ele é fértil, mas às vezes existe solo duro e precisa de uma equipe para cavar, para tratar. Verdade. E um poço, existem poços que começam da água às vezes com 1 metro, também existem poços que depois de 10 metros é que começam da água, mas também eu conheço poços que estão com 130 metros. E só através dessa profundidade que começaram a produzir água. Amém, querido? Então, para isso é necessário sempre uma equipe forte, uma equipe assim, que realmente ame trabalhar, porque missões é trabalho. Reino de Deus é trabalho. Isso Amém? mesmo. Obrigado por todos. Obrigado, fique na paz. verbodavida.com. Informando, edificando e unindo.